Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast, Spotify, Google e Apple. E nós estamos já no nosso Instagram com mais de 100 mil seguidores, né? E na Rádio 98 FM, todos os domingos, às 5h30 da tarde, você só digitar www.radio98fmrio.com.br. Bom, minha gente, hoje eu estou trazendo uma personalidade do cenário político do Rio de Janeiro, eu acho que, na verdade, do cenário político do Brasil e até mundial, não é verdade? Estou trazendo mais uma vez a deputada estadual Marta Rocha. Tudo bem, deputada? Tudo ótimo, obrigada pelo convite de estar aqui novamente. É sempre uma oportunidade da gente estar falando um pouco mais diretamente com os nossos eleitores, com os seguidores, né? E com a população do estado do Rio de Janeiro, em particular da cidade do Rio de Janeiro. Nós assistimos pela televisão o atentado ao presidente Trump lá nos Estados Unidos, né? E também, logo a seguir, essa desistência do presidente Biden, né, a concorrer a mais um mandato. Eu pergunto à senhora, são duas perguntas na verdade, o que a senhora achou efetivamente desse atentado? E a segunda é, a senhora acha que com 80 e poucos anos já tem que jogar a toalha, como diz o outro? Bom, eu acho que as eleições dos Estados Unidos, considerando a grande potência mundial que esse país representa, é natural que ela seja acompanhada fora do território dos Estados Unidos. Então, acho que todos nós estamos aqui acompanhando exatamente as eleições que acontecerão em novembro, nessa disputa aí entre democratas e republicanos. Examinando o atentado do ex-presidente Trump, eu identifico uma falha no serviço de proteção, né? Acho que as agências que cuidam da segurança do país não tiveram a devida atenção. Por que eu digo isso, né? Porque houve no entorno do presidente, onde iria acontecer o evento onde ele estava, a possibilidade de uma aproximação de uma pessoa munida de uma arma de potencial calibre, e não houve ali o cuidado exatamente de proteger aquele perímetro que garantiria a integridade não só do presidente, mas das pessoas que estavam ali acompanhando. Tanto é verdade que nós já temos uma pessoa morta e outra gravemente ferida, e o autor dos disparos foi exatamente alvejado numa resposta que, dentro do meu olhar como profissional da segurança pública, uma resposta legítima, uma vez que ele tinha não só atingido o presidente, o ex-presidente, mas também duas outras pessoas e colocava em risco, considerando a arma que ele portava, inúmeras pessoas que ali estavam. Então havia sim ali uma necessidade de legítima defesa de terceiro. Acho que foi um milagre, né? Definitivamente aquele não era o dia do ex-presidente Trump deixar a vida terrena, e acho que foi realmente um milagre aquele tiro, né? Ele mesmo, no momento de entrevista, disse que a sensação que ele teve é como se tivesse um mosquito se aproximando, e ele teve, né, uma reação muito rápida e muito eficiente. Depois que sentiu o tiro, o disparo, imediatamente ele se abaixou, e ali, né, todo aquele aparato dos órgãos de segurança para garantir não só a sua integridade ali, mas o seu deslocamento em segurança. O episódio do atual presidente Joe Biden é um episódio que me deixa assim, com o coração muito triste, porque eu vejo no presidente Joe Biden muitas qualidades, né? O presidente Joe Biden, ainda na década de 60, como um homem branco que vivia num território com a maioria da população negra, ele sempre foi um defensor
da igualdade, ele sempre foi alguém que lutou contra o racismo. Recentemente, ele foi senador, ele foi vereador, ele foi vice-presidente, que sem dúvida nenhuma deu a ele uma profunda experiência da dinâmica da Casa Branca. Quando ele assume o governo dos Estados Unidos, a mim ficou marcado muito o dia da sua posse, em que, ao invés de pessoas presentes, americanos presentes, havia ali uma infinidade de bandeiras americanas que representavam os mortos pela Covid-19. O presidente Biden foi capaz de organizar a economia no pós-pandemia para que as empresas americanas, sobretudo as pequenas e médias empresas, não fossem à bancarrota, se mantivessem, né? Ele tem um olhar atento à imigração e eu quero te falar que sou filha de imigrantes portugueses que ajudaram a construir essa cidade, esse país. E eu me sinto uma cidadã brasileira, sou brasileira e valorizo o papel desses imigrantes. Então, acho que ele trouxe uma análise mais atenta, mais humana sobre a questão da imigração, mas, lamentavelmente, nos últimos meses, o presidente Biden apresentou alguns sinais, né, de uma estabilidade, eu diria mental, de uma forma muito respeitosa. Eu não acho que o presidente Biden foi afastado por causa da sua idade. Hoje, uma pessoa de 80 anos está em pleno vigor. A gente pode citar inúmeras pessoas com 80 anos, né? Gabeira está com 80 anos e está no pleno vigor mental. Caetano Veloso também. Então, assim, a gente pode dizer inúmeras pessoas Marrom também, então inúmeras pessoas de notabilidade cultural, artística, política, que estão no vigor da sua idade. O problema do presidente Biden não foi a questão da sua idade, sim dos sinais de cansaço que ele vinha apresentando, de desgaste mental. Talvez essa seja a palavra mais adequada, e a pressão que ele teve dentro do seu próprio partido, né? E eu acho que ele foi muito corajoso. No momento que teria sido mais fácil para ele ser acuado, ele se manteve firme e fez um belíssimo discurso quando ele disse que eu sei cair e sei levantar. E no momento que ele entendeu que realmente era possível ter um candidato que pudesse fazer esta competição de uma maneira mais tranquila, ele não teve dúvida de honrar o seu partido e honrar os seus eleitores e apresentar a sua desistência. Então, eu tenho certeza que a história americana e a história da política mundial vai reservar para o presidente Joe Biden um lugar de destaque, de respeito por tudo aquilo que ele fez ao longo dessa sua trajetória política. Deputada, eu queria agora trazer para cá, para o Rio de Janeiro, né? Mais precisamente aqui para o seu mandato aqui no Rio. A senhora tem vasta experiência, basicamente, como delegada de polícia. Como é que essa experiência pode agregar para a senhora lá na Assembleia Legislativa? Olha, eu acho que ninguém passa 31 anos na Polícia Civil, 20 anos dentro de delegacia, sem ter uma visão muito concreta do que é a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, a sociedade humana, a sociedade brasileira, desse aí o termo que se quiser. Eu costumo dizer que a gente adquire a capacidade de ver a vida do jeito que ela é. Então eu acho que eu trago da polícia esse entendimento, né, do que é desigualdade, do que é o flagelo das famílias, o poder das drogas, né? A potência da milícia, que hoje é uma milícia empreendedora, mais do que nunca, né? A gente percebe o quanto a milícia vem usurpando de atividades que são economicamente legais e não apenas, né, sendo essa atividade de extorsão, do kit gás,
ou do GatoNet, ou seja, ela está migrando, por exemplo, quando ela passa, por exemplo, para a construção civil, ela deixa essa coisa irregular para ter uma atividade legalmente, economicamente viável. Então, eu acho que esse olhar da delegada é muito útil no exercício do mandato. E quero fazer aqui uma observação respeitosa aos meus companheiros da segurança pública, mas a segurança pública no nosso estado vai mal. Nós temos observado aí o aumento dos indicadores, nós temos observado aí, né, um dia sim, outro também, qualquer canal de TV aberta ou de TV a cabo, nos jornais matinais, nós passamos um jornal que leva 1h30, a gente passa no mínimo 40 minutos assistindo morte de mulher, bala perdida, né? Ou mais, né? Ou mais. Você até me corrigiu e acho talvez que os seus números estejam mais próximos da verdade do que os meus. Seja roubo, seja furto, roubo de auto, troca de tiro, morte de mulher, agressão a idoso, né? Maus tratos a idosos. Então, assim, e os dados, e visitando os dados do orçamento, nós podemos ver que o investimento que está sendo feito na segurança pública, ele está sendo um investimento expressivo, ou seja, a cada ano se investe um pouco mais. Mas como está se investindo, as estratégias, as ações e os resultados não correspondem ao êxito que a segurança pública tem que ter. Então, eu acho que esse papel da delegada é um pouco isso. É o papel da delegada que na Covid-19 presidiu a comissão Covid, identificou os desvios do dinheiro público. É o papel da delegada nas CPIs, que apurou feminicídio, violência contra a mulher e agora crimes cibernéticos. Então, eu acho que eu posso contribuir aí no exercício da minha função como deputada estadual. Deputada, eu quero que a senhora guarde a sua resposta para depois dos nossos comerciais, mas eu já dou um introito aqui da nossa pergunta. Como é que a senhora vê o envolvimento de políticos com esse tema de miliciano, com os milicianos? Daqui a pouco a senhora responde. Vamos aos comerciais. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma vez, o nosso programa PubliRio Online está fazendo uma promoção magnífica. Você vai curtir dessa vez o trenzinho do Corcovado e o Cristo Redentor. Pois é, a nossa promoção vai sortear todo final de mês 4 pares de ingresso para você participar da nossa promoção e concorrer a esses ingressos. É simples, você vai se inscrever no YouTube e no Instagram e participar dessa promoção magnífica. Você vai ganhar um par de ingressos para levar quem você quiser. Você vai passar na via mais antiga do Brasil, seguindo até o Cristo Redentor. Chegando lá, você vai ver uma das 7 maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. E de lá você vai ver a cidade maravilhosa, toda linda, maravilhosa, exuberante. A promoção é Rio Cartão Postal do Brasil. Vamos dar 4 pares de ingresso todo final de mês. Participe, se inscreva no nosso YouTube ou no Instagram. Eu aguardo a sua inscrição. Valeu? Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao Karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua. Inscreva-se agora.
A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção, que delícia! Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção Que Delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, estou conversando aqui com a deputada Marta Rocha, uma deputada assim sensacional, porque na verdade todo mundo elogia ela, né? E por isso eu convidei para participar do nosso programa de novo. Pergunta anterior foi: deputada, o envolvimento de políticos com miliciano, esse tema é um tema preocupante aqui no Rio de Janeiro. Eu até sei que teve uma votação lá, aqui na Assembleia. Eu vou repetir o que o Pimentel falou, autor do Tropa de Elite. Ele falou da senhora, da sua atuação efetivamente, que ele votou na senhora, foi isso que ele falou, votou na senhora e tinha um orgulho porque, na verdade, a senhora foi a que ficou contra a permanência de pessoas ligadas à milícia dentro da Assembleia Legislativa. Por favor, gostaria que a senhora falasse sobre esse tema. Em primeiro lugar, a gente não tem que distanciar a milícia do tráfico. As duas são, os dois são uma organização criminosa que causa danos à população e que deve ser combatido pela polícia. Eu sempre ouço, às vezes, aquele comentário de dizer que se você tem uma atuação política numa área dominada pelo tráfico ou pela milícia, que você terá dificuldade de exercer aquela função. E eu sempre falo que uma coisa é você identificar que no seu território tem a presença daquela organização criminosa. A outra coisa é você ter uma convivência com aquela organização criminosa. Lamentavelmente, nós tivemos um caso na Assembleia Legislativa de um parlamentar. Houve a decisão por parte do juiz de afastamento do exercício dessa função. Por determinação constitucional, isso tem que ser submetido ao plenário da Casa, aos 70 deputados, e eu votei pela manutenção do afastamento. Posteriormente, ainda nessa mesma decisão, houve a decisão de encaminhar esse processo para o Conselho de Ética. E eu tenho assento no Conselho de Ética. E, novamente, desta feita, 7 deputados que têm atuação no Conselho de Ética julgaram um processo que foi realizado pela Corregedoria. E eu, mais uma vez, votei não mais pelo afastamento, mas eu votei pela cassação do mandato, porque entendi que ali havia elementos suficientes, né, que mostravam
que o parlamentar, no caso era uma parlamentar, tinha o envolvimento com a milícia. O processo criminal, houve a denunciação, houve o oferecimento da denúncia por parte do Procurador-Geral da Justiça em razão do crime ter sido praticado por um deputado estadual, e esse processo agora se encontra no Tribunal de Justiça, que é o foro para examinar, onde os desembargadores vão decidir se aceitam a denúncia, e ao aceitarem a denúncia vão fazer todo o processo dentro do Tribunal de Justiça, ou se não aceitam. Então, assim, eu quero aqui agradecer, né? Eu recebi inúmeras vezes, inclusive de você, essa manifestação do Rodrigo Pimentel, que é um profissional da segurança pública, foi capitão do BOPE, depois foi um articulista de um grande jornal, numa rede de TV importante, hoje, né, um consultor da área da segurança pública, e ele fazendo exatamente uma análise da atuação da milícia. Ele cita, né, que ele ficou muito feliz com o meu voto, porque quero agradecer, né, não só o elogio, mas o voto lá em 2022, e eu fico muito feliz de honrar o seu voto e tenho um profundo respeito e muita admiração pelo Rodrigo Pimentel. Você vê que quando ele fala, não só para milhares de pessoas, porque na verdade ele tem um montão de seguidores, se eu não me engano ele tem uns 340 ou 440 mil seguidores, e ele fala que ficou muito orgulhoso de tê-la votando daquela forma. Eu acho que isso que satisfaz um eleitor, na verdade, ele saber que efetivamente o seu candidato está fazendo o que ele gostaria de fazer, não é isso, deputada? Olha, no meu caso específico, eu quero registrar que o eleitor tem muita aproximação comigo, porque eu sou uma parlamentar de votos de opinião. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho um território, né? Eu não sou filha de um prefeito, eu não sou irmão de uma prefeita. O meu voto está muito ligado à minha atuação, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo e aquilo que eu defendo ou não na Assembleia Legislativa. E eu moro na Tijuca, no mesmo lugar, desde 2001, portanto há 23 anos. Quer dizer que todo mundo ali sabe onde eu moro, eu frequento o mesmo supermercado, o mesmo cabeleireiro, a mesma banca de jornal. A senhora vai no supermercado? Vou a tudo. A Benedita falou que ia à feira. Falei, mas eu vou à feira também. Eu vou à feira. Aliás, tem uma feira, para quem gosta de feira, tem uma feira muito boa no domingo, que é a minha feira preferida da Tijuca, ali na Campos Salles. Então, quem gosta de feira, feira de domingo na Campos Salles. E eu quero te dizer que é muito bom, isso aconteceu na feira, no supermercado, andando pela Tijuca, das pessoas me pararem na rua e dizerem: olha, deputada, parabéns pelo seu voto no processo tal, parabéns pelo seu voto na decisão tal. Então, assim, ter esse reconhecimento, mas também ter esse controle do voto, é isso que o cidadão tem que entender. Ele precisa fazer isso. Não é votar e esquecer o seu deputado, ou o seu governador, ou o seu prefeito, né? Mas é importante que ele acompanhe o desempenho daquela pessoa que ele honrou com o seu voto. Tá vendo aí? Pô, essa resposta foi magnífica. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, senhora deputada. Eu sei que a violência contra a mulher é uma luta sua há mais de 30 anos, que a gente vem vendo aí. E como é que está? Como é que está o avanço disso? Olha, eu, lamentavelmente, apesar de todas as ferramentas que hoje existem em defesa da mulher, né? A gente tem a Delegacia de Mulheres, a gente tem o Juizado da Violência Doméstica e Familiar, tem dentro do Ministério Público um núcleo de defesa das mulheres, na Defensoria, a OAB Mulher faz um papel muito importante, na área da saúde, o treinamento dos profissionais da saúde, porque a mulher chega no hospital e diz que caiu da escada, quando na verdade ela foi vítima de violência. Os índices de violência contra a mulher têm aumentado muito.
E o que mais nos chama a atenção são os índices de feminicídio. Caramba. Então, assim, o que eu posso depreender disso? Que a violência está se intensificando, né? Então, hoje, quando você tem mais feminicídio, é que você está deixando a lesão de natureza leve para perda da vida de uma pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar no plano cultural, no plano da educação, porque um homem tem que dizer para outro homem que não concorda com a violência contra a mulher, né? E as mulheres têm que entender que esse fato não será passageiro. Elas têm que imediatamente procurar o apoio policial, o apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública, a medida protetiva de afastamento do lar, e para que a gente possa interromper esse ciclo de violência, porque, lamentavelmente, os índices mostram, né, que está aumentando cada vez mais o número de fatos de violência contra a mulher. Eu digo sem medo de errar, que numa delegacia de polícia, nós somos 150 delegacias no estado, então vamos tirar aí as especializadas, né, porque a divisão de proteção a turista, em tese, não fará um registro de violência contra a mulher. Eu posso dizer que, pelo menos, todos os dias nós temos pelo menos um registro de ocorrência entre as 120 delegacias do estado. E quando não teremos um flagrante? Então, hoje, os índices de violência contra a mulher ocupam cerca de 30% do total de registros feitos em toda a Polícia Civil. Esses números são graves e a gente tem que garantir uma punição, garantir uma boa investigação, mas também tem que trabalhar no plano da prevenção. Doutora, deputada Marta Rocha, uma coisa que eu queria passar para a senhora, eu acho que eu já falei com a senhora com relação a isso. Nós já temos leis demais. Eu acho que está faltando efetivamente, eu até citei o exemplo de Londres para a senhora, o que a nossa diferença, porque muitas das vezes você fala, vou para Portugal, vou para a Europa, as pessoas falam, para quê? Para ter o básico, que é uma segurança básica, uma saúde básica. Agora, se as nossas leis fossem cumpridas de acordo com o que são, porque o cara mata uma mulher, uma pessoa, e simplesmente o que acontece? Ele daqui a uma semana ele está fora. Aconteceu isso, foi solto por causa disso, por causa daquilo. Se efetivamente eles ficassem presos, né, e cumprisse a pena toda, eu acho que essa situação minimizava, não? Eu só acho que a gente tem que ser um pouco cuidadoso quando a gente faz a comparação com alguns países, porque são países muito menores do que o nosso, né? Todo mundo dá o exemplo de Portugal e eu fico até super feliz que tem origem portuguesa. Mas Portugal tem 11 milhões. São Paulo, tem 11 milhões de habitantes, tem menos que o estado do Rio de Janeiro. Lisboa, que é a capital, tem 1,5 milhão. A cidade do Rio de Janeiro tem 7 milhões de habitantes. Porto, que é a segunda cidade, tem 500 mil habitantes. Isso, o Porto é a cidade de Niterói. Então, assim, a gente tem só que ter um certo cuidado para entender que esse olhar continental que se tem no Brasil torna as questões muito mais difíceis de serem solucionadas do que num país menor. Agora, você está coberto de razão quando você chama a atenção que tão grave quanto a questão da segurança e da violência é que a gente não tem a garantia da punição. O que contribui, você está correto, o que contribui também para o aumento da violência é a certeza da impunidade. Então, quando você tem, né, um crime grave, que a pessoa fica lá, seja um crime do colarinho branco, ou seja um crime de violência patrimonial, ou um crime contra a vida, e aí 1 ano depois, 1 ano e meio depois, a pessoa põe uma tornozeleira, volta à sua vida normal, vai para a praia, né? Essas pessoas não têm qualquer constrangimento. Tornozeleira vai para a praia. Não tem qualquer constrangimento. Vão para a praia, sentam no bar, retomam suas atividades.
Por que a gente vai acreditar no sistema de persecução penal, né? Então, eu concordo com você que não é necessariamente você ter prisão perpétua ou pena de morte, mas você ter a certeza da punição. Porque se você tem a certeza da punição, você vai temer, sem dúvida nenhuma, a prática do delito. Além do tamanho, né, como a senhora falou, com relação à população de Portugal e basicamente, por exemplo, da Inglaterra toda, né, que tem 60 e tantos milhões de pessoas, uma população bem pequena, e esses dois países, basicamente, eles são muito mais antigos que o nosso país, que o nosso Brasil, né? Então, teoricamente, eles já passaram por uma série... A França passou pela queda da Bastilha, cortou cabeça, fez um montão de coisa para chegar onde chegou, né? Então, eu acho que o nosso país, se a gente analisar em democracia, né, doutora, é muito pouco, né? Se a gente analisar com relação ao período de democracia, a gente pode colocar, só de um partido só teve mais de 15 anos no poder e a democracia é um pouco enxuta aí. Mas eu acredito que o cumprimento das leis, porque não é possível você ver, eu vejo o Tino Júnior lá no Mosquito Fofoqueiro, que a senhora falou com relação à parte de violência, o programa dele inteiro é sobre violência, entendeu? O programa inteiro, de 3 horas, se eu não me engano. Agora, não estou criticando, porque é meu amigo, inclusive, lá do Sistema Globo de Rádio, trabalhamos juntos lá, mas de qualquer forma, eu acho que a gente precisa... Você vê um cara, um bandido com uma R15 na mão e manda bala no policial, o que ele está querendo, doutora? Como é que é isso? Vai pegar o cara... Aí o STF diz que você não pode entrar assim, assado, aí libera 40 gramas, como é que você vai pesar? Onde você vai comprar? Não sei, como é que é isso? Me explica a senhora que foi delegada. Eu acho que a questão das drogas, ela tem que ser enfrentada, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com a liberação das drogas, por razões óbvias, porque afinal eu passei 30 anos da minha vida assistindo de perto o dano que as drogas causam às pessoas, né? Eu tirei plantão Natal, Ano Novo, Carnaval e vi... Naquela época, desculpe, maconha você era preso em flagrante, não é verdade? Agora já não tem mais, assim, tem uma flexibilidade. Eu acho que o que a gente tem que entender é o seguinte, né? Nós não solucionaremos apenas a questão das drogas apenas com prisão. O que eu sinto falta aqui, né, é efetivamente de um investimento também na questão da prevenção, na questão da saúde pública. Hoje, uma família de classe média, não tem onde internar o seu filho se quiser, né? Eu não tenho nada contra as comunidades terapêuticas, né? Que são as comunidades que usam a questão da religião, porque eu acho que a fé pode ser algo muito importante. Agora, essas comunidades têm que ser fiscalizadas pelos órgãos de saúde, não há dúvida nenhuma. Então, assim, eu acho que hoje, quando a gente enfrentar a questão da população de rua, a gente tem que enfrentar o problema da saúde mental, seja da questão do uso de drogas ou da questão do álcool. Então, o que eu acho é que a gente tem, e a mim me incomoda muito, é que eu acho que não é função do Poder Judiciário legislar. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, não é função do Poder Judiciário legislar. Agora, provavelmente, ele assim o faz... O Supremo é o guardião da Constituição. Tá? Ele assim o faz em razão dos hiatos e das lacunas que aí existem, né? Então, eu continuo dizendo, né, que a gente tem que ter... Agora, tem que ter uma visão técnica, uma visão serena, sabe? Um bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido preso, mas preso mesmo, para valer. E cumprir a pena. Cumprir a pena, não... A gente vê aí o povo do colarinho branco circulando de tornozeleira eletrônica na praia, nos bairros famosos, né? Então, assim, é investimento em educação, gente. Por que Portugal está na frente?
Porque o que atrai tantos brasileiros a Portugal? Porque chegou lá, o filho entra na escola às 7 e pouco da manhã e sai às 4 horas da tarde. Então a gente tem que, sabe, é projeto para jovem. Então a gente tem, é geração de trabalho. Hoje aqui, a gente está aqui num ambiente, algum dia, sei lá, 10 anos atrás, nós poderíamos imaginar que as mídias sociais, né, que hoje tem um programa que está no YouTube, tem a mesma importância do que o programa que está no canal de TV aberto. Verdade. Não existe, né? Essa juventude que está aí não está vendo TV, gente. Essa juventude que está aí está consumindo informação pelas mídias sociais. Então, eu acho que é promover também, né, no mundo do trabalho, na área da educação, também isso. Agora, o que faz, como a gente lida com a população carcerária? Porque a prisão também, amigo, é dizer assim, ó, não quero mais conviver com você, fica lá 8 anos, 4 anos, 5 anos, seja lá o mundo, e depois eu vou ver o que vai acontecer. Isso também não vai resolver o nosso problema. Então, acho que é um problema complexo, mas que a gente tem que ter serenidade para enfrentar esse problema. E por isso que a gente está precisando da senhora, não só lá na Assembleia, como de repente mais tarde na parte do Executivo. Eu não faço planos, eu vivo um dia de cada vez. Eu acho que é por isso que eu consegui construir a minha carreira na Polícia Civil. Acho que são 2 características minhas. Primeiro, eu não tenho medo do novo. O novo, para mim, é sempre um desafio. Mudar a atividade, né? Estar numa delegacia e ficar lá 2 anos e mudar para outra, isso sempre me dava esse sentimento de que eu tinha uma nova tarefa, um novo recomeçar, e sempre foi muito bom. E o segundo sentimento é que eu não faço planos. Então, se isso tiver que acontecer lá na frente, né? Vou copiar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vamos decidir lá na frente. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, dizer que a senhora está à disposição do programa para a senhora. Tudo de bom e saúde e paz. Olha, muito obrigada pelo convite, é sempre bom estar aqui com você, com todo mundo que te acompanha, e pedir, né, para as pessoas não deixarem de acompanhar nossas redes sociais, delegada Marta Rocha, Del Marta Rocha, tudo junto, aí no Instagram, Twitter e Facebook. Eu quero aproveitar, deputada, e dar para a senhora e para a Érica as flores da Camélia Flores. Olha que coisa linda. Obrigada. Deixar aqui, então, um abraço apertado para o Álvaro da Camélia, um amigo tão querido, e para o Alvinho, que de vez em quando a gente senta lá no restaurante para almoçar e vale a pena, no centro da cidade. Obrigado pela presença. Obrigada a você. Obrigado, Érica. Obrigada. Um abraço.